Valeu, Brian. Muito bem, meus amigos. Vamos começar aqui, capítulo 4: o poder de tornar-se e perseverar valentemente. Amigos, alguém gostaria de compartilhar algo que foi significativo para você no seu estudo desse capítulo? Do capítulo 4? Algo que chamou sua atenção, algo que foi especial para você? Talvez, não teve. Só se você quiser compartilhar algo. É, Opa! posso compartilhar. Enquanto eu estava lendo, teve uma passagem que me chamou bastante atenção e me fez pensar bastante sobre como talvez algumas pessoas veem o que é estar numa igreja e o que realmente é para o Senhor, né? Fala que suportar bem até o final, que nós devemos suportar bem até o final, porque o risco existe até o final. Então, muitas vezes eu já vi discursos de pessoas de outras denominações falando: ó, nós somos os que já estamos salvos. Então, tá, mas e aí? Nós temos uma vida inteira pela frente, não significa. Quer dizer que se a gente errar daqui pra frente já estamos salvos? Não, né? Então, o perseverar é errei, acertei, continuar firmemente, valentemente, né, até o final. Então, essa passagem me chamou bastante atenção. E eu fiz essa comparação aqui, como a igreja sempre nos ensina, a gente tem que perseverar mesmo. Que o Teve outra que falou, né, que a obediência de ontem não nos livra da queda de amanhã. Nossa, poderoso, Wanda. Se você puder compartilhar essas declarações aí no chat pra gente, foi top. Muito obrigado. Ele compartilhou Tá? vários princípios poderosos aí, né? A gente tem que perseverar, né? É o principal foco, né, desse capítulo, né? Pra gente poder se tornar. É o princípio de perseverar. E todos nós estamos numa jornada aqui. Obrigado, Wanda. Logo no início desse capítulo, ele compartilha essa declaração aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Irmã Jaqueline. Jaque, seja bem-vinda. Você pode ler para nós? Se ela Obrigada, consegue ler? posso sim. Tá bom. Tá dando para me ouvir Sim, direitinho? estamos te ouvindo. Certo. É aqui na mortalidade que traçamos nosso curso e começamos a tornar-nos o que seremos. Por fim, na eternidade. O nosso segundo estado não é uma experiência probatória a ser tolerada com relutância e de má vontade. Obrigado, Jaque. Ele começa esse capítulo com essa declaração, né? E a gente sabe que esse período aqui na mortalidade é o nosso segundo estado, né? A gente está aqui porque a gente guardou o primeiro estado. E esse momento aqui, essa experiência probatória que nós estamos passando, não deve ser experimentada de qualquer maneira, né, de má vontade. Mas o Senhor tem uma expectativa e Ele tem promessas feitas para nós. E Ele espera que a gente possa ter essa experiência de uma maneira, com um certo tipo de atitude. E o inimigo também ele tem uma maneira e uma atitude que ele tenta vender pra gente. Por exemplo, ó, vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Ó. Olha aqui essas imagens. Quando vocês olham essas imagens, essas duas imagens aqui, ó, qual a principal propaganda que essas imagens transmitem para as pessoas no geral? O que vocês acham? Qual a principal propaganda ou que mensagens essas imagens transmitem para as pessoas no geral, na opinião de vocês? Pois não, Sabrina? Que a gente pode conseguir as coisas de uma forma mais fácil. Pode conseguir dinheiro Uhum. mais fácil, pode conseguir emagrecer de um jeito mais fácil, né? Que a gente não precisa se esforçar. Opa!
Fácil, né? Dinheiro fácil, que a gente consegue emagrecer fácil, que não precisa de esforço, né? É tudo rápido, que tem um atalho, né? E essa é a propaganda. E chama atenção, viu? E é muito chamativo. E muitas pessoas compram essa ideia, tá bom? Muitas pessoas acreditam nessas promessas. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê esse tipo de promessa. Agora vamos ver, vamos só relembrar, como a gente cantou na letra do hino, qual é a promessa que o Senhor faz para nós. Quem pode ler essas escrituras para nós? Aqui o Jonathan. Jonathan, você consegue ler para nós aí, meu amigo? Tá me escutando? Sim, Tá me escutando? Eu tô na sim. moto, eu prefiro me abstrair. Daqui Ah, a pouco eu vou parar em casa e já consigo. É melhor. tá legal, meu amigo. Tudo bem. Obrigado, Eu viu? posso ler. Então vai lá, Maria. Persevera nestas coisas até o fim, e terás uma coroa de vida eterna à direita de meu Pai, que é cheio de graça e verdade. Doutrina em Convênio 606, 12. E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, e é o maior de todos os dons de Deus. Aquele que for fiel e perseverar vencerá o mundo. Muito bem. Qual é a diferença para vocês daquelas propagandas que a gente viu agora há pouco para essas mensagens e essas promessas que o Salvador faz para nós, na opinião de vocês? Desculpa a minha voz, estou um pouco doente, mas Opa, tudo todas, bem, ótimo. todas falam sobre perseverar até o fim, que é insistir mais nas coisas e não que vão vir fáceis. Não vai ser fácil e é até o fim. Essa é a mensagem do Salvador Jesus Cristo. Perseverar até o fim. E a promessa em todas elas, vida eterna, vencer o mundo. Tem uma imagem do Salvador Jesus Cristo aqui do lado, e eu queria que vocês ponderassem no convite que ele faz, na promessa que ele faz, eu queria que vocês pensassem na vida dele e nessa pergunta, ó, o que podemos aprender com a vida e o exemplo de Cristo sobre perseverar até o fim? Na opinião de vocês, o que a gente pode aprender com a vida e o exemplo de Cristo sobre perseverar até o fim? Pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Tá dando para ouvir? Sim, Rafa? Eu gosto muito da definição, né, de perseverar, que é permanecer firme, né, mesmo em meio às dificuldades, às provações. E Jesus Cristo ele foi o exemplo perfeito nisso, né? Quando estava aqui na Terra, ele teve essas adversidades, passou por muitas tentações, mas ele continuou porque ele sabia do propósito dele, né? Então ele permaneceu firme nesse compromisso que ele tinha com o Senhor e no amor que ele tinha também pelo Senhor e por nós. E tem, né? Então, acredito que mesmo quando foi mais difícil para ele, durante a expiação, ele decidiu perseverar, né? Permanecer firme no que ele tinha dito que ele faria. Então, acho que ele é nosso exemplo em muitos momentos, né, da vida dele. Obrigado, Rafa. Muito bom. Então, o que podemos aprender com ele é que precisamos permanecer firme, temos que esperar, e o Senhor espera que a gente permaneça firmes, especialmente quando for difícil para nós permanecer firme. Isso significa perseverar até o fim. Eu acho que a Wanda queria falar algo. Wanda, você quer compartilhar algo ou não? Não, pode continuar. Ah, então tá bom. Alguém mais quer compartilhar algo sobre o que você pode aprender com a vida e o exemplo de Cristo ou perseverar até o fim? Tem uma definição que o Aldebert dá sobre perseverar valentemente. E tem muito a ver com a vida e o exemplo de Jesus Cristo. Olha o que ele
define o que significa perseverar valentemente. Leonardo, você consegue ler para nós, meu amigo? A palavra valente deriva do radical em latim, valere, ser forte, portanto, perseverar valentemente denota possuir ou demonstrar constantemente comprometimento, coragem e determinação com o correr do tempo. Devemos prosseguir e atuar como agentes e não esperar passivamente como objetos que esperam receber a ação. Devemos perseverar valentemente e bem e com fé no Senhor Jesus Cristo. O poder de tornar-se inclui uma persistência tolerante à disciplinada para suportar tanto o bem como o mal de nossa existência mortal. Obrigado. Leonardo e os demais. O que a gente pode aprender com a Adalberto sobre o que significa perseverar valentemente? Não é só perseverar, mas como é que a gente persevera valentemente? Esse vai para o Leonardo e para os demais também. O que significa isso? Me chamou bastante atenção quando ele fala aqui sobre devemos prosseguir e atuar como agentes e não esperar passivamente como objetos. Então, quando eu faço uma relação com esse perseverar valentemente, não é todo dia que a gente está passando por dificuldades, a nossa vida também não é assim, né? Eu acho que existem muitas pessoas que passam por dificuldades, mas a maioria das pessoas tem uma vida relativamente tranquila e de vez em quando com algum desafio maior. E a gente pode se acostumar com isso. E a gente pode ficar muito passivos e só receber ação e esquecer de que o Senhor quer que que a gente haja, né? Ele quer que a gente faça algumas coisas. Tanto que, por exemplo, ele pede que a gente ministre. Aqui eu não estou podendo ter a oportunidade de ministrar com pessoas designadas, mas eu posso ministrar para o meu vizinho, eu posso visitar meu vizinho que está doente, eu posso levar uma palavra de conforto, fazer companhia a uma pessoa mais idosa. E assim, são coisinhas que eu posso ir fazendo e não ficar tão passiva, né? Só, não, tô aqui em casa, posso ficar no quarto o dia todo, posso só ir no trabalho e voltar para casa e não fazer mais nada. E eu penso nesse sentido, assim, que, sei lá, não ser passivo nessa vida, né? Mas agir mesmo. Fazer as coisas que o Senhor pede que a gente faça. Pro nosso próximo também. Ok, obrigado. Muito bom, Wanda. Sabrina, você queria compartilhar algo? Algo que veio à minha mente foi da gente não fazer as coisas de forma automática, né? Da gente realmente ter um propósito na hora de cumprir com os mandamentos, né? Eu acho que isso significaria, né? Ser valente, não perseverar. Né? Porque às vezes, muitas vezes a gente está tão acostumado a seguir um padrão, né? Que às vezes a gente perde a noção da importância dos mandamentos e acaba seguindo de forma automática. Tipo, paga o dízimo automaticamente, né? Faz o jejum todo domingo ou todo primeiro domingo, né? Mas às vezes não percebe o propósito por trás desse mandamento, né? Não tem aquele esforço. Então, eu acho que quando a gente persevera valentemente, é a gente colocar todo o nosso propósito e o nosso esforço verdadeiro, não querer fazer as coisas de forma automática. Sinceridade de coração, né? Obrigado, obrigado. Meus amigos, vocês vão... Quem não teve oportunidade ainda, quem já teve vai perceber, nesse capítulo, Aldebert fala muito esse termo, com o correr do tempo. O Senhor espera que a gente faça as coisas, que a gente seja discípulos comprometidos, corajosos e com determinação com o correr do tempo. Por muito tempo, por muitos anos, por toda a vida, na verdade.
esse é o grande desafio, é o que o Senhor espera de nós. A grande questão e essa é a grande prova, que talvez alguns de nós, ou muitos de nós, não conseguem manter esse compromisso, a coragem, a determinação por muito tempo. E aí deixa de ser valente. E aí a gente corre esse perigo aqui, ó, que o Elder Maxwell, que ele compartilha aqui, que é essa citação do Elder Maxwell, né? Mateus, consegue ler para nós, meu amigo? O Elder Neil Max explicou-nos: por melhor que tenha sido a experiência espiritual de ontem, ela, porém, não nos livra de uma recaída amanhã. Por isso, a persistência é tão importante. Mais pessoas do que supomos, por exemplo, já tiveram experiências espirituais celestiais e afastaram-se logo depois, ou o que é mais frequente, estacionaram à beira da estrada, ainda que sua intenção tenha sido apenas descansar um pouco. Deus, pelo que você leu aí, por que você acha que o Senhor espera que a gente persevere valentemente com o correr do tempo, por toda a vida? Como foi falado durante a aula, durante essa vida, a gente pode ser dois tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que sofre ação ou a pessoa que age. Então, se eu ajo hoje, isso não significa que amanhã eu não vou ser uma pessoa que vou sofrer ação. Então, o esforço ele deve ser contínuo e a gente sempre deve estar buscando realmente ter experiências espirituais constantemente. Acredito que foi isso que o profeta nos convidou ao dizer que nos dias que estão por vir vai ser impossível sobreviver sem a companhia constante do Espírito, né? Então, se a gente realmente não buscar ter essa companhia constante do Espírito e sempre ter experiências espirituais, a gente vai acabar estando à mercê das coisas ruins que podem acontecer com a nossa fé e com as nossas crenças e com o nosso testemunho. A gente tem que tomar cuidado com isso, meus amigos. As experiências que a gente teve no passado não são garantias de que vão nos ajudar a perseverar até o fim amanhã. A gente precisa de experiências constantes para nos manter no caminho, para a gente não ficar encostado na estrada. Eu queria fazer uma atividade agora, eu vou dar um minuto para a gente aí, até 2. Eu queria que vocês procurassem uma imagem. Pode usar seu celular aí, buscar na internet, na sua rede social. Ou se você tiver aí um objeto, um porta-retrato, eu queria que você buscasse uma imagem ou uma foto que seja um modelo para você de algo ou de alguém que te inspira a perseverar até o fim. Te inspira a ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Mas uma coisa, uma pessoa que é um modelo para você. Todo mundo entendeu? E eu quero que vocês compartilhassem essa imagem ou essa foto aqui com a gente. Pode compartilhar no chat, ou você pode, se você tiver física, você liga a câmera e mostra. Ou você manda ali no chat. Vou dar 1 ou 2 minutinhos para vocês compartilharem essa imagem ou essa foto. De algo ou uma pessoa que é um modelo para você, que te inspira a perseverar valentemente e a se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa atividade. Tem uma foto aqui, ó.
Se você não conseguir achar. Opa, já temos uma aqui. Eita, tá saindo as fotos aqui. Olha, botaram uma foto minha. Matheus, seu danado, isso aqui. Tu não falou que usava pra espantar carapana? Opa, já temos algumas ali. Sara botou até uma ao vivo ali, olha. Se não conseguiram, e não conseguir aí essa foto, essa imagem aí desse modelo, tenta pensar no modelo, tá? Não seja o Salvador Jesus Cristo, porque ele é o máximo, né? Mas seja um outro modelo, a exceção dele. Alguns que já falaram e já estão compartilhando. Sara, por que você, acho que você pode indicar dessa foto aqui quem seria o seu modelo e por que essa pessoa seria o modelo para você? Tá toda a minha família aí, mas Tá o toda a minha foco era a família. minha avó. Ela já faleceu, né? Não tá mais aqui, mas essa foto é muito bonita porque o templo tá logo atrás. E foi uma das últimas Legal. vezes que nós fomos ao templo junto com ela, né? Ela servia no templo. Então, ela se tornou um grande modelo para mim. Sempre foi de discípulo de Jesus Cristo, de alguém que servia com tanto amor no templo, de alguém que, mesmo com as limitações dela, nos últimos meses que ela estava viva, ela sempre fazia questão de ir ao templo, ela ia feliz ao templo. E ela comentava que lá ela sentia que as dores que ela sentia passavam. Então, ela se tornou um grande modelo para mim, um grande modelo de perseverança, de apesar, desculpa, me emociona um pouco, mas Sim. apesar das dores que ela sentia, enfim, de tudo que ela estava passando nos últimos meses, mas ela fazia questão de sempre estar no templo e servir da melhor forma que ela conseguia. Legal. E sabe, Sara, eu queria testificar para você e o Senhor sabe e Ele deseja que você persevere até o fim e valentemente, por isso Ele preparou esse modelo para você, que é a sua avó. E Ele preparou vários modelos para nós, para nos inspirar, para nos ajudar a perseverar valentemente. E eu fico feliz que você pôde ter olhos para ver esse modelo na sua avó. Sabe que o Senhor preparou esse modelo para você, porque Ele ama você. Obrigado, Sara, por compartilhar. Quem mais gostaria de compartilhar o seu modelo e por que essa pessoa é um modelo para você? Não sei se a Wanda queria compartilhar, eu vi que ela ligou o microfone. Vi aqui que a Sabrina, o Matheus colocou uma foto aqui, uma foto minha. Esse gaiato. A Sabrina colocou uma foto. Quem é essa aqui, Sabrina? Você pode compartilhar e por que essa pessoa é modelo para você? Nessa foto que eu coloquei é uma foto minha com os meus pais. É os dois, né? Não é só uma pessoa. É o foco nos dois. Né? Porque a mamãe, ela sempre foi um exemplo muito grande para mim dentro da igreja. Ela sempre se esforçou muito desde. Ela se batizou, ela ainda era criança, né? Então ela sempre falou como ela e as irmãs dela sempre se esforçaram muito para continuar firmes, porque a minha avó não podia ir por conta dos conflitos dela com meu avô. Então, tipo, sempre foi a minha mãe com as irmãs dela indo para a igreja desde novas. E graças a isso a gente pôde nascer dentro do evangelho, né? Então, eu e minha irmã, a gente se batizou também com 8 anos,
né? E a mamãe sempre foi um exemplo muito bom para mim dentro da igreja. Ela sempre incentivou, tanto eu como a minha irmã, a permanecer firme no evangelho, né? Por mais que ela não fosse, que não desse para ela ir, que ela tivesse que trabalhar no domingo, ela sempre incentivou a gente a ir por conta própria, né? Então ela sempre foi um exemplo muito grande para mim. E o meu pai, ele demorou 20 anos para resolver se batizar. Mas depois que ele se batizou, ele também se tornou um exemplo muito grande para mim. Porque eu vi um esforço nele para querer aprender mais sobre o evangelho, que eu acho que eu nunca vi nem em mim, nem na minha irmã, nem na minha mãe, com todos os anos Pessoal, de membro, né? legal. Ele procurou desde o início. Quando ele se batizou, ele ganhou muitos livros, né? Os membros do coro deram muitos livros e escritores para ele, e ele se empenhou muito em querer aprender sobre tudo. Ele queria aprender sobre tudo na igreja. Então ele sempre vinha, me perguntava, tirava as dúvidas dele que ele tinha sobre o evangelho, mas ele se tornou um exemplo muito forte para mim também. E bem no ano que a gente ia se selar, né, que veio a pandemia, ele estava muito empenhado em querer aprender mais sobre o evangelho, sobre os convênios, né, e como ele poderia se esforçar mais para guardar. Então, todos os dias eu via ele estudando as escrituras. E ele sempre foi tão esforçado, mesmo ele sempre falava que ele não sabia ler direito, mas ele procurava ler as escrituras. E foi sempre um esforço tão grande que eu via nele, que era um esforço que eu acho que eu nunca nem tive. Tanto empenho assim para estudar as escrituras diligentemente ali todo dia que nem ele fazia. Chega a ser uma vergonha para mim falar isso, mas eles dois sempre foram um exemplo muito bom para mim a respeito disso. Né? Então, por isso que eu deixo a fotinho deles aqui do lado da minha cama. Né? Eles que me ajudam a focar e sempre perseverar. Ah, poxa, obrigado, Sabrina. Bem, por que que eu falei sobre isso, né? Poxa vida, o que que isso tem a ver, né? A Jaque compartilhou aqui uma foto do esposo, né, do Lucas, aqui no chat, uma foto linda deles, acho que foi do selamento, né? Você podia compartilhar, Jaque, por que que esse é o modelo para vocês, essa foto? Sim, como você falou, né? Alguém que nos inspira a perseverar. E eu sou muito abençoada por ter muitas pessoas ao meu redor que me inspiram, né? Muitas pessoas, né, dentro da igreja que me inspiram muito. Meus próprios pais, né? Como a irmã acabou de comentar. Mas eu escolhi essa foto porque eh, o meu marido, né, o Lucas, ele me ajuda muito nesse processo, né, na minha caminhada dentro do Evangelho. Ele me ajuda bastante. E ele foi a pessoa que me apresentou o Evangelho. E eu sou muito grata a isso, a ele, mais do que qualquer coisa na minha vida, porque ele me mostrou a coisa mais especial que eu tenho hoje, que é o Evangelho. Então, eu sou muito grata ao Pai Celestial por ter me dado essa oportunidade de conhecer a igreja e pertencer à igreja. E sou muito grata também ao Lucas por ter me apresentado, por ter insistido em mim, né? Porque foi um ano de várias tentativas. Ele foi muito paciente, esperou, me aguardou, mas é, sou muito grata por ele não ter desistido e por ele ter visto algo especial. Como ele sempre me fala, ele sabia que eu estava construindo meu próprio testemunho. Na época eu não sabia disso, mas ele sabia. E ele é uma pessoa que me ajuda muito até hoje. Uma pessoa mais próxima de mim e que me ajuda em todo o processo dentro da minha caminhada.
Poxa, obrigado, Jaque. Obrigado. Poxa, não vai dar tempo da gente ouvir todos. Desculpa. Mas se puderem compartilhar no grupo depois, eu queria ouvir depois o- a história das fotos, por que que essas pessoas inspiram vocês. Seria muito bom poder ouvir todos. E eu fiz essa pergunta porque eu sei que o Senhor deseja sim que a gente persevere valentemente e Ele colocou essas pessoas em nosso caminho com o propósito para que elas pudessem nos inspirar. E vocês falaram, né, exemplo, né, que elas fossem um exemplo para nós, né, que elas pudessem iluminar o nosso caminho de alguma forma. E sabe que isso, falando sobre perseverar valentemente, o Senhor ensinou esse princípio interessante aqui em Doutrina e Convênio sobre o padrão, né? E a gente falou sobre isso no início, né? Para a gente buscar um padrão, um modelo, né? Ah, Rafa, você consegue ler para a gente? Consigo. E também eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações. Opa. E a gente pode pensar, né? O que é um modelo? Um modelo é um guia, é um padrão. Vocês compartilharam alguns exemplos de modelo de pessoas que inspiram vocês a perseverar, e são exemplo para vocês. E essas pessoas, de alguma forma, são guias, são pessoas que inspiram vocês, que determinam certo tipo de padrão para vocês. E o Senhor tem um modelo específico para nós membros da igreja. E qual é esse modelo que ele preparou para nós perseverarmos valentemente? O Elderberg ensina qual é esse modelo. Opa, esse aqui é o meu modelo, ó. Eu ia compartilhar com vocês, são meus presentes de missão. Eles causaram um grande impacto na minha vida, até hoje. E sou muito grato a eles, né? Eles influenciaram muito a minha vida quando eu era jovem, um jovenzinho, quando eu fui para a missão com 19 anos. E eles são um modelo para mim. E qual é esse modelo que o Senhor estabeleceu? Quem pode ler para nós? Deixa eu ver aqui. Opa, temos um voluntário. Quem pode ler? É a Wanda? Consegue ler, Wanda? Eu posso. Uhum. Ora, podes supor que isso seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Legal, meus amigos. O Aldebert nos ensina que esse é o modelo do Senhor para perseverar valentemente. As coisas pequenas e simples. Olha que interessante. E por que isso, né? Nós vimos no início que nós somos bombardeados por propagandas de satisfação instantânea, de desempenho espetacular, né? De desempenho impressionante. Mas, na verdade, o meio que o Senhor trabalha é o meio das coisas pequenas e simples. Lembra disso, tá? E ele continua aqui. Mariane, você consegue ler para nós? Nunca parei. Mariane? Não sei se ela consegue ler. Mariane, na escuta? Parei, Ela doutor. não consegue. Não sei, acho que ela não consegue. William Magno, você consegue ler, meu amigo? Consigo sim, presidente. Licença. Acredito que. Desculpa, é o costume. Tá bom. Acredito que muitas, se não todas as realizações memoráveis em nosso lar, na igreja, no trabalho, na carreira e em nossa comunidade, serão um produto desse importante padrão espiritual, das coisas pequenas e simples. Devemos encontrar grande consolo no fato de que pessoas comuns que
com fidelidade, diligência e constância, fazem coisas pequenas que são corretas diante de Deus, terão resultados extraordinários ao buscar adequadamente o poder de tornar-se. Queria que vocês pensassem nessa declaração do Albertner e queria que vocês pensassem em exemplos de coisas pequenas e simples que vocês já fizeram ou que alguém já fez e que trouxe essas realizações memoráveis na sua vida, na igreja, no trabalho, na carreira, ou que trouxe resultados extraordinários ao longo do tempo, por causa de coisas pequenas e simples. Eu faço faculdade de psicologia e eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos da faculdade a gente prestou escutativa, né, para pessoas da terceira idade, né, para senhores. E eu lembro que foi lá no Parque do Seringal. E eu lembro que a gente só comentava algumas. A temática do trabalho era quem eu sou, quem sou eu. E eu lembro que muitas senhoras que passavam por lá choravam muito e falando: Nossa, eu só queria ser ouvida, eu só queria ser escutada. E foi uma coisa muito simples, a gente falava poucas coisas, fazia perguntas muito simples e elas acabavam falando mais e desabafando situações que passaram e passam. E eu lembro que foi muito significativo para mim de que tem pessoas que só querem ser ouvidas, só querem se sentir escutadas. Então foi uma coisa muito simples, que foi só prestar um ombro amigo, foi só emprestar uma escuta e foi muito significativo para mim isso nesse trabalho. Puxa, e a gente nem pode imaginar como o impacto que isso teve na vida delas, né, Sara? Por vocês terem ido lá e prestar esse serviço para elas, né? Um serviço abnegado. Obrigado. Alguém consegue lembrar de outro exemplo que teve na sua vida disso? Que você lembra na vida de alguém? Né? Bom, eu vejo que isso às vezes a gente, como a irmã compartilhou, né? Agora que eu tava lendo de novo, que é sobre outras pessoas. Mas eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tenho, porque eu sou professora. Então, eu tenho alunos adolescentes. E eles têm tantas questões, tantas coisas. E um dia eu estava no pátio conversando com outros. Uma aluna veio, me deu um abraço e de repente ela começou a chorar. E e eu só retirei ela dali e fui para um lugar particular para que ela pudesse desabafar o que ela estava sentindo, mas foi muito significativo para mim porque no meio de tantas pessoas que a gente estava, ela simplesmente veio até mim, me abraçou, era basicamente um cumprimento que se tornou algo que ela estava precisando naquele momento. Então, às vezes são pequenas coisas e o mais interessante é que quando essas coisas acontecem, a gente pode até pensar que ajudamos alguém, mas somos nós que fomos ajudados. E aí eu fiquei pensando que eu quero ser essa pessoa em que os meus alunos ou as pessoas ao meu redor podem confiar a ponto de vir e me dar um abraço mesmo que eu não possa ajudá-las efetivamente, mas que elas sintam que podem ter esse consolo, esse apoio. Então são coisas que são pequenas, né, e simples, mas que fazem diferença. Causa um grande impacto. Geralmente são coisas, às vezes, que a gente faz, mas que a gente não vê o impacto que causa nas pessoas, né? Obrigado. Não sei se a Jaque queria compartilhar algo. Sim, é uma experiência que eu tive, né, dentro da igreja, servindo na organização das moças. E como o Helder citou, né, nesse trecho, de que coisas pequenas que a gente faz, né, impactam na vida das pessoas. E no meu caso,
Eu não sei exatamente o que eu fiz, né? Foram coisas pequenas realmente, né? De estar presente na vida delas, de compartilhar sobre o meu testemunho. E em uma ocasião, uma das moças veio conversar comigo e ela me falou coisas muito bonitas. E uma das coisas que eu guardo assim com muito carinho foi que ela disse que eu era a pessoa mais espiritual que ela conhecia. E eu acho que esse foi o elogio mais bonito que eu já recebi na minha vida. E Legal. eu fiquei muito feliz, né, de ter ouvido isso. Eu acho que realmente o que a gente faz pelas pessoas é o exemplo que a gente é também. Isso faz muita diferença na vida das outras Sim, pessoas. sim. A gente nem percebe, né, já que às vezes. Obrigado. Obrigado por compartilhar. Rafa, e a gente vai seguir para a gente fechar. Eu lembrei de uma companheira que eu tive na missão. A gente estava passando por um momento bem difícil. Acho que foi a companheira que eu tive menos sucesso, que a gente teve menos sucesso assim na nossa área, mas que eu aprendi muito com ela, né? Então ela tinha pequenos atos de serviço. Então sempre que eu prestava atenção, ela estava servindo alguém, e principalmente a mim. Então ela sempre estava arrumando minha cama, deixando algum bilhetinho na minha cama para mim ler alguma escritura que ela tinha lembrado, pensado em mim. Ela sempre orava pela minha família, pelas dificuldades que talvez a minha família tivesse, pelos nomes deles, né? E ela era muito atenta a esses atos de serviço. E eu sempre via ela de manhã, no tempo livre, né, que a gente tinha de jejum e tudo mais, desenhando. E eu sempre falava para ela, sister, sempre tá desenhando, bora fazer outra coisa e tudo mais, né? Aí ela falava assim, não, vou ficar desenhando. No Pidem também, ela sempre desenhava. E eu não sabia o que que ela estava Olha só. desenhando. E quando terminou a transferência, ela me deu uma imagem de Jesus Cristo que eu gostava muito. E ela falou que ela fazia um pouquinho cada dia, né? E aquele esforço Legal. dela de fazer aquilo foi algo que me marcou muito, né, de uma verdadeira discípula de Jesus Cristo. Então, ela dedicava o pouco tempo que ela tinha para descansar, talvez no Pidem, ou tempo livre que ela tinha para fazer outras coisas, para poder mostrar o amor que ela tinha, né, por mim e principalmente por Jesus Cristo. Então, esses atos pequenos marcam muito. Que legal, poxa, obrigado, Rafa. A gente não esquece, né? Não esquece. Obrigado. Obrigado, meus amigos, pelas suas experiências. Que bênção, muito bom poder ouvir vocês, aprender com vocês. Eu queria, depois de ouvir vocês, eu queria encerrar falando de Jesus Cristo, do nosso Salvador. Ao ponderar sobre isso que o Adebed ensinou pra gente, sobre a importância, o poder dessas coisas pequenas e simples, e a questão das pessoas comuns, as coisas que nós fazemos, com fidelidade, diligência e constância, o poder que essas coisas têm. Tem uma lição que eu queria encerrar, que o Aldebedner compartilhou nesse canal. Uma lição profunda que Salvador ensinou sobre esse princípio. Eu queria encerrar nossa aula com ela, que foi numa parábola. Aqui, ó. Parábola das 10 virgens. E o Aldebedner, ele ensina que essa parábola tem uma lição profunda sobre esse princípio. Compartilhei algumas perguntas aqui, ó, que eu queria compartilhar para nossa reflexão. Falando sobre as aplicações das coisas pequenas e simples. Como é possível partilhar a obediência ao princípio do dízimo? Porque aqui na parábola, as virgens loucas e prudentes pediram azeite, né, das prudentes, mas elas não podiam compartilhar, porque se elas compartilhassem ia faltar para elas. Mas não é porque elas eram malvadas. Esse azeite que elas tinham não podia ser compartilhado. E aí ele faz essas perguntas, ó. Como é possível partilhar a obediência ao princípio do dízimo? A mente tranquila por um viver digno ou o conhecimento acumulado? Como pode alguém partilhar a fé e o testemunho? Como pode alguém partilhar as atitudes e a castidade? Ou a experiência de uma missão? Como pode alguém partilhar os privilégios das ordenanças do templo?
E aqui ele continua ainda mais. E eu vou pedir para o Brian, pode ler para a gente, Brian, essa? Em nossa vida, o óleo da preparação é acumulado gota a gota, por meio de um viver digno. A frequência da reunião sacramental acrescenta óleo à nossa lâmpada, gota a gota, ao longo dos anos. O jejum, a oração familiar, o ensino familiar, o controle dos apetites canais, a pregação do evangelho, o estudo das escrituras, cada um desses atos de dedicação e obediência é uma gota acrescentada à nossa reserva. Nossos atos de bondade, o pagamento de ofertas e dízimos, os pensamentos e atos castos e o casamento no convênio para a eternidade também configuram uma importante contribuição para o óleo com o qual poderemos, ao meia-noite, reabastecer nossas lâmpadas exauridas. Obrigado, Brian. Eu queria encerrar nossa aula com essa advertência para todos nós, queridos amigos, sobre essa parábola das 10 virgens, né? A principal mensagem dessa parábola, a lição, né, que a gente pode aprender é a da preparação, né? Da importância das coisas pequenas e simples. Por meio dessas coisas, as grandes são realizadas. Meu convite é que a gente possa ponderar sobre como é que está o nosso óleo da preparação, como é que está a nossa ação dessas coisas pequenas e simples no nosso discipulado. Como é que a gente tem perseverado valentemente em fazer essas coisas pequenas e simples diariamente, semanalmente, como discípulos de Jesus Cristo, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Testifico, queridos amigos, que o Senhor cumprirá suas promessas para nós. Vida eterna. Nós vamos vencer o mundo. Não tem atalhos para a vida eterna. Não tem atalhos para felicidade sem fim. É só esse caminho. Como nós falamos no início da aula, o Jesus Cristo nos deu um exemplo. Ele precisa que permaneçamos firmes, mesmo quando for difícil. Mas vai valer a pena. Esse é o modelo do Senhor. Esse é o seu evangelho. É o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, da qual eu testifico que é verdadeira. O meu convite é que nós possamos perseverar valentemente, especialmente nas coisas pequenas e simples. E dessas verdades eu testifico, queridos amigos, e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado Amém. pela... Amém.